Santa Cruz perdeu a terceira consecutiva na Copa do Nordeste e amarga a lanterna do Grupo A. E aí você pensa, a torcida do Sport, vamos tirar onda, vamos tirar onda. Só que o Sport é também lanterna do Grupo B. Então é bronca. E lembrando que final de semana tem Santa Cruz e Sport, mas é pelo Campeonato Pernambucano. E os dois times em má fase, rapaz, vai pegar fogo. Enfim, o Salgueiro foi um pouco melhor do que o Santa na partida e fez o gol com o Leozão de cabeça. Leozão que também, por sinal, fez gol contra o Sport na Ilha do Retiro, o gol de empate. E aí, rapaziada, o Santa perdeu do Vitória na estreia, não jogando nada, não produzindo chances reais. Jogou contra o ABC no Arruda, eu até pensei que o Santa seria do empate para a vitória, mas novamente, o Santa não fez um bom jogo. O melhor jogador do Santa foi o goleiro do Santa, Jordan, mais uma vez, sem criar muitas chances reais, para não dizer só um chute ali de Chiquinho na trave naquele jogo contra o ABC. E hoje só deu um sufoco ali no início do segundo tempo, verdade. Mas assim, para o nível do Santa Cruz, deveria subir um pouco mais o nível em termos de performance dentro da partida. E o Santa Cruz que não está conseguindo fazer bons jogos nesse início de temporada. Empatou o jogo contra o Central ali, lá no Lacerdão, no segundo jogo do Campeonato Pernambucano, e venceu. A única vitória do Santa Cruz foi o primeiro jogo contra o Vitória, no Arruda, na primeira rodada do Pernambucano. De lá para cá, basicamente, só são derrotas e um empate contra a equipe do Central. Bom, Sport é o lanterna do seu grupo, grupo B, e o Salgueiro pulou ali algumas casinhas e está agora na quinta colocação. Obviamente que ainda tem outros jogos, foi a abertura da rodada 3 da Copa do Nordeste, o Sport ainda nem jogou, vai ter CRB e CSA nessa Copa do Nordeste, nessa rodada, enfim, Bavi, ainda isso é papo para depois. Bom, Santa Cruz perdeu mais uma e para o Sport em termos de resultado não foi bom. Bom, rapaziada, passando agora para o Sport, falar um pouco das notícias. Bárcia renovou o contrato com o Sport até o final de 2021, até o fim da Série A, basicamente, desse ano. Ele que tem contrato ali com os rentistas do time lá do Uruguai. Bárcia que ainda passa um processo de recuperação de cirurgia e ele deve voltar à beira dos gramados em maio. Então a gente tem que ver como é que ele vai voltar em maio, se ele vai voltar bem no pique ou se ele vai voltar meio que, sentindo a lesão ainda não tão confiante. Isso ainda é uma incógnita. Bárcia que, quando jogou no Sport na Série A, fez 3 gols, deu uma assistência aí em 16 jogos. De verdade, eu esperava de Bárcia, quando ele chegou no Sport, eu pensei, esse cara aqui ele vai ser o melhor jogador da temporada. Pelo que eu vi no Goiás, eu falei, ele vai ser o melhor jogador da temporada, vai distribuir bem jogo. Eu pensei que ele ia ser tipo um Guilherme da vida aqui no Sport. Eu tinha essa expectativa em Bárcia. Só que ele foi jogado para jogar lá na frente como um falso 9, basicamente. Ok, em alguns jogos ele foi importante, mas não fez nada de muita coisa, tem uma média aí aproximadamente de 0,3 gol por jogo. Mas assim, eu aprovo com certeza a renovação de Bárcia, eu deposito confiança no futebol de Bárcia, acho que ele tem qualidade, é um jogador técnico, é mais técnico do que muitos que estão no elenco. Então eu aprovo a renovação dele e assim, vai ter que encaixar melhor ele em alguma posição diferente. Um meia pisando bem dentro da área, ou então como um ponta, enfim. Ainda vai ter que achar melhor essa posição para ele dentro de campo. Se achar, ele vai render muito. Porque como falso 9, na minha opinião, ele não rendeu tanto. Fez alguns gols, ok, foi útil em algumas partidas, mas eu acho que ele pode render mais, talvez mudando a posição dele em campo. E espero que ele volte bem dessa lesão aí. Enfim, boa sorte aí, meu querido Bárcia. Bom, rapaziada, agora o caso do tribunal aí da Juazeirense Sport. O que é que vai acontecer? Nada é cravado, nada é certo, não temos certeza absoluta de nada ainda, por enquanto. Mas assim, Ronaldo Botelho, procurador do STJD, ele disse algumas coisas que, praticamente o que ele disse ali, praticamente o Sport está eliminado da Copa do Brasil, de fato. Ele falou o seguinte, as chances de mudar o resultado são remotas, e aí beleza. E aí Ronaldo Botelho fala... Temos a decisão do árbitro, que é a autoridade máxima em campo, segundo a súmula, que tem presunção da veracidade e havia a condição da partida. Pelo que ele diz, o jogo não teve continuidade por desistência do Sport. É isso que o tribunal terá que analisar. O tribunal vai analisar a questão, são 9 auditores e cada um tem sua interpretação. Mas uma possível eliminação da Juazeirense vai depender se poderia ou não continuar o jogo, ou se o Sport desistiu dos minutos que faltavam. Se ele desistiu, é pouco provável, justamente. Foi o que eu falei no vídeo, vou deixar aqui no card, da análise pós-jogo e da questão jurídica mesmo da coisa, do que foi falado dos artigos e tal, e da súmula do árbitro, eu vou deixar aqui no card. O Sport desistiu de jogar os últimos minutos. Isso aí dificultou um pouco mais para que o Sport consiga uma possível classificação aí
para a próxima fase da Copa do Brasil. Se diagnosticar, se comprovar que houve sabotagem por parte da Juazeirense, o que é que vai acontecer? Provavelmente, segundo Ronaldo Botelho, a análise será se existia ou não condição de retomar a partida, conforme relatado pelo árbitro do jogo. Nesse caso, o clube baiano poderia ser punido com a interdição e com a multa de R$100 mil. Então, assim, novamente volta para aquele princípio. Pô, tinha ou não condições de voltar à partida, de retomar o jogo? Segundo o árbitro na súmula, tinha condições. Então, eu acho que vai ser muito difícil o Sport conseguir aí passar na Copa do Brasil, passar em diante. Pelo menos são apenas probabilidades, rapaziada. Não é nada de martelo batido, mas pelo que Ronaldo Botelho disse, na avaliação dele, é muito difícil o Sport conseguir reverter a situação. Óbvio, né? A gente não vai entrar no mérito que teve toda a cera e tal. Enfim, isso aqui é uma análise mais técnica de Ronaldo Botelho. E ele falou também aquela possibilidade. Pô, existe alguma possibilidade de voltar a campo e disputar os minutos finais da partida? Ele falou que a chance disso acontecer é praticamente nula. Enfim, a chance de voltar à partida é praticamente nula. A regra do artigo 22 ela é clara. As partidas interrompidas após 30 minutos serão consideradas encerradas e mantida o placar, desde que não haja culpa das equipes. Essa é a questão. Então, desde que não haja culpa das equipes. Enfim, esse trechinho aqui, ó, desde que não haja culpa das equipes, ainda dá margem para algo. Vamos esperar, mas eu acho que está um pouco difícil pelas declarações de Ronaldo Botelho. Espero que o Sport avance pelo tapetão, na real, mas eu acho difícil isso acontecer. Bom, destaques aí rapidão dessa quinta-feira de Santa Cruz, de Sport, um pouquinho de Salgueiro também, são esses. Se gostou, fortalece aí com like, confere com inscrição no canal e ativa o sino. Até a próxima, tamo junto.